Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Meu nome é Mauro Ferreira e vamos iniciar essa viagem, mais uma viagem em torno do mundo da ciência, tá certo? Mas antes, eu gostaria de mandar um abraço para o professor Robson Selmo Tavares, para todos os companheiros aqui do EducaPE, para a Escola Luiz de Camões, tá certo? Vamos lá, estudantes. Como há na tela, os hormônios masculinos e femininos, tá certo? É um assunto muito importante, tá certo? No seu no seu crescimento pessoal, no seu crescimento profissional, no seu conhecimento acadêmico também, tá certo? Vamos lá. As glândulas endócrinas. Vamos lá. O sistema endócrino é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo. Atua a longo prazo através dos sinais químicos executados por substâncias denominadas hormônios. Então, todos nós temos os hormônios, tá certo? Homens, mulheres, animais, todos temos hormônios, tá certo? Os hormônios são substâncias produzidas e liberadas por determinadas células de glândulas endócrinas e atuam controlando o funcionamento de alguns órgãos. Então, os hormônios eles controlam o funcionamento de alguns órgãos, tá certo? Vamos lá. A ação do hormônio se dá quando este é lançado através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas e assim chegando à célula-alvo. Liga-se a receptores específicos localizados na superfície das células. Basta entender, caro estudante, que os hormônios são produzidos pelo organismo, tá certo? Todas as pessoas possuem os hormônios que são secretados através das células e são transmitidos por toda a corrente sanguínea, tá certo? Vamos lá. Na próxima tela, temos as principais glândulas endócrinas no organismo, tá certo? Vocês podem observar, tá certo? As células endócrinas, as glândulas endócrinas distribuídas em todo o organismo, tá certo? Vamos lá. As principais glândulas endócrinas humanas. Nós temos o hipotálamo. O hipotálamo ele recebe informações do sistema nervoso e secreta hormônios que atuam sobre a hipófise anterior, que é chamada adenohipófise, tá certo? Vamos lá. As principais glândulas endócrinas humanas, no caso do hipotálamo, possuem neurônios que produzem hormônios, a ocitocina, o antidiurético, quer dizer, o ADH, que são armazenados e liberados pela hipófise posterior, a neurohipófise. Então, o hipotálamo ele é responsável pelos hormônios da ocitocina e o antidiurético, tá certo? Que são hormônios que funcionam através do leite, não é? Da ocitocina, um antidiurético, né? Vou dar um exemplo: pessoas que tomam remédios de pressão, então os hormônios atuam fazendo com que esses remédios, no caso são remédios antidiuréticos, a pessoa começa a urinar, tá certo? Constantemente, devido a essas funções dos hormônios, tá certo? Ligadas à ingestão de alguns remédios que são antidiuréticos também, tá certo? Vamos lá, nós temos o hipotálamo, nós temos que é a liberação de hormônios ADH e a ocitocina no hipotálamo, tá certo? Vamos lá, na próxima tela. Principais glândulas endócrinas humanas. Nós temos a hipófise e a adenohipófise, tá certo? As principais glândulas endócrinas humanas. A adenohipófise, que é um hormônio, o hormônio do crescimento, tá certo? Então, ela promove o crescimento das cartilagens dos ossos. Então, há um crescimento das cartilagens e dos ossos causada pelo hormônio da hipófise. Existe uma influência no metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídios, tá certo? Existe uma deficiência na infância provocando o nanismo. Então vocês podem observar nas fotos, não é isso? O excesso na infância provoca o gigantismo e o excesso do adulto provoca a acromegalia, tá certo? Então são distúrbios que acontecem através das glândulas endócrinas humanas, tá certo? Provocam o nanismo. Então as pessoas elas crescem, têm essa doença através da hipófise e ficam anãs. Tem o gigantismo, não é? Que então, são provocadas também por esse hormônio que causa a pessoa ficar um pouco grande, né? Um pouco alta. E o excesso no adulto provoca a acromegalia, tá certo? Vocês podem observar nas fotografias, tá certo, estudante? Vamos lá. As principais glândulas endócrinas humanas. Você tem a adenohipófise, que são hormônios. Vocês têm a tireotrofina, que é o TSH, que estimula a glândula da tireoide a produzir hormônios, a tirosina.
A deficiência pode causar o hipertireoidismo e excesso pode causar o hipertireoidismo, tá certo? Então, se vocês basta entender, tá certo, que na adenohipófise existe que essa glândula, ela causa distúrbios de crescimento, nanismo, a pessoa fica anã, e o gigantismo, a pessoa fica muito alta, tá certo? Então, são hormônios que causam esses distúrbios de crescimento, tá certo? Vamos lá. As principais glândulas endócrinas humanas. Nós temos a adenohipófise, temos a prolactina. Ó, que nome bonito, prolactina. Prolactina é o desenvolvimento das mamas, a produção de leite, e nos homens não existe uma função desconhecida. Então a prolactina na mulher, no caso a mulher, do crescimento, né? Então há a produção de leite na hora da amamentação, quando ela fica gestante, então há a formação do leite materno, tá certo? Então, existe o folículo estimulante, no caso dos homens, que induz a produção de espermatozoides, tá certo? Na mulher, promove o desenvolvimento do folículo ovariano, que estimula o ovário a produzir o estrogênio. Então, existem todas essas funções no organismo através das glândulas endócrinas humanas, tá certo? A produção da prolactina, que é a produção do leite através das gestantes, tá certo? Começa a surgir o leite. E no homem, a inclusão da produção de espermatozoides, que é o folículo estimulante, tá certo? Vamos lá. As principais glândulas endócrinas humanas, na continuação, a adenohipófise, nós temos o o LH. No homem, induz o testículo a produzir a testosterona. Então, a testosterona é o hormônio masculino, tá certo? E na mulher, estimula a ovulação, o desenvolvimento do corpo lúteo ou amarelo. Vocês podem ver na fotografia, tá certo? Mas antes disso, estudante, pesquise sobre esses assuntos, que são assuntos importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, tanto pessoal como na escola, na comunidade, são assuntos importantes que nós podemos discutir, tá certo? Vamos lá. As glândulas e as suas funções. Nós temos a neurohipófise, que armazena e libera dois hormônios produzidos pelo hipotálamo, que é o antidiurético e a vasopressina. É liberado quando o volume de sangue cai abaixo do certo nível e estimula a reabsorção da água dos rins. Diminui o volume da urina excretado, que é um antidiurético, e retém água no organismo. Sua deficiência provoca uma perda de água excessiva e muita sede, que é chamada de síndrome denominada diabetes insípidos, tá certo? Então, basta entender, minha gente, que essas glândulas, elas são importantes para o nosso organismo, tá certo? Na neurohipófise, ela armazena e libera dois hormônios, que é o antidiurético e a vasopressina, tá certo? Pesquisem, estudem, que é interessante discutir com o professor, com seus amigos, tá certo? São assuntos que vocês vão levar de riqueza para o resto da vida, tá certo? Essa deficiência provoca a perda de água excessiva e muita sede, denominada de diabetes, tá certo? Vamos lá. As glândulas e suas funções. Nós temos o antidiurético, que é o ADH, tá certo? Nós podemos observar, nós temos as suprarrenais, tá certo? Isso que fica logo acima dos rins. Nós temos a neurohipófise, que é ligada nos rins, o ADH, que é a vasopressina, tá certo? E existe o que? A diurese, que é a ingestão de urina, tá certo? Durante o dia. Então, a ADH aumenta a permeabilidade dos ductos coletores, tá certo? Ok? Vamos lá. As glândulas e suas funções, na continuação, a neurohipófise, a ocitocina. O que é que a ocitocina promove? Ela promove as contrações no útero durante o parto. Então, da mulher gestante, então esse hormônio, a ocitocina, faz com que haja contrações durante o parto. A contração da musculatura lisa das glândulas mamárias, causando a ejeção do leite, tá certo? O estímulo para a liberação da ocitocina é a sucção da mama pelo bebê. Então, a ocitocina, ela é provocada pela sucção na hora da amamentação da criança, tá certo? Onde há a ejeção do leite, a saída do leite para a criança, tá certo? Vamos lá, na próxima tela. As glândulas e as suas funções. Na tireoide, que é localizada no pescoço, logo abaixo da cartilagem da glote, produz três hormônios. Esses três hormônios, tá certo? A triotironina,
tá certo? A tirosina e a calcitonina, tá certo? São esses três hormônios, o T3 e o T4, tá certo? São hormônios importantes, que eles estimulam o metabolismo energético, aumentando a taxa de respiração celular. Já o excesso desses hormônios causa o hipertireoidismo, tá certo? Nisso podemos observar a hiperatividade, que é o calor e a sudorese, a perda de peso, o nervosismo, tá certo? O bócio, né? Então são glândulas e suas funções que nós podemos observar, que isso pode acontecer em algumas situações, tá certo? Vamos lá, na próxima tela. Se vocês observarem, existe o hipertireoidismo. Olha os sintomas. Tem a exoftalmia e tem o bócio, que é chamado de bócio endêmico, né? Então, nós podemos observar esses dois sintomas que aparecem através dessas glândulas, tá certo? Isso são situações endêmicas que acontecem a todo momento, tá certo? É uma situação que nós podemos observar até na rua, no nosso bairro, pessoas acometidas dessa doença, desses sintomas, tá certo? Na tela. Já na tireoide, que é o hipertireoidismo, existe a deficiência na produção dos hormônios T3 e a tirosina T4 pela tireoide. Pode ser causada devido à carência do iodo na alimentação, pois o iodo é parte constituinte dos hormônios da tireoide. Então existe a destruição autoimune da tireoide, tá certo? Quais seriam as consequências? A diminuição do metabolismo celular, o ganho de peso, a branquicardia, que é a desaceleração dos batimentos do coração, tá certo? A mixedema, que é o inchaço da pele, e o bócio, tá certo? Então, o hipotireoidismo na infância, que é o cranismo, quando se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos, dos dentes e do retardamento mental. Basta entender, caro estudante, que existem algumas consequências do hipertireoidismo, tá certo? Algumas consequências são, relembrando, a diminuição do metabolismo celular, o ganho de peso, tá certo? O bócio, a branquicardia, que é a desaceleração dos batimentos do coração, a desaceleração dos batimentos do coração, tá certo? Vamos lá. Existe a calcitonina, que atua diminuindo a quantidade de íon do cálcio no sangue e aumentando a concentração desses íons nos ossos, tá certo? Que é a ação que pode ocorrer a cada situação, a cada sintoma, tá certo, estudante? Vamos lá. Principais glândulas endócrinas humanas, que é o pâncreas. Olha que situação interessante. Localizado no lado esquerdo da cavidade abdominal, glândula mista, ela possui a posição exócrina e endócrina. Produz hormônios, que é a insulina, e o glucagon, que é a porção endócrina. Produz o suco pancreático, que é a porção exócrina, tá certo? Então, o pâncreas, é uma função muito importante, tá certo? Que fabrica a insulina e o glucagon. Vamos lá. Na continuação das glândulas e suas funções, nós temos a insulina e o glucagon. Na insulina, ela aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose. No fígado, a insulina promove a formação do glicogênio, que é a reserva energética de energia das pessoas e dos animais. A ação produzida também pelas células beta das ilhotas tá certo? Temos também o glucagon. O glucagon é o efeito inverso da insulina. No fígado, o glucagon estimula a transformação de glicogênio em várias moléculas de glicose que serão enviadas para o sangue, tá certo? Basta entender que existem a insulina e o glucagon no pâncreas, tá certo? Vamos lá. Temos a continuação das glândulas e suas funções, tá certo? Das diabetes tipo 1, que causa a redução das células beta do pâncreas, que leva à diminuição da produção de insulina. E no diabetes do tipo 2, causa a redução do número de receptores da insulina das membranas das células, tá certo? Vamos lá. Já nas gônadas, que é no testículos e ovários, no testículo do homem, no caso o homem, localizado no interior da bolsa escrotal, e sofre influência dos hormônios FSH e LH produzidos pela adenohipófise. FSH introduz a produção de espermatozoides e o LH introduz a produção da testosterona. A testosterona é o hormônio sexual masculino
produzido no interior dos testículos pelas células, tá certo? Vamos lá. Outras glândulas e suas funções, tá certo? Existem as gônadas, no caso das mulheres, nos ovários. Localizado no interior da cavidade pélvica, os hormônios produzidos, estrógeno e a progesterona, sofrem influência dos hormônios FSH e LH produzidos pela adenohipófise. Já o FSH introduz a formação de folículos ovarianos e esses produzem os estrogênios, tá certo? Vamos lá, vamos fazer um exercício. Exercício 1. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, sendo responsável pela diferencial sexual, produção de espermatozoides, o desenvolvimento dos músculos e promoção do libido. Esse importante hormônio é produzido no homem em qual órgão? Qual a letra? Letra D, no testículo. No homem, a testosterona é produzida nos testículos, nas células de Leydig, a partir do colesterol, tá certo? Vamos lá, estudante, pesquisem, estudantes, assistam os vídeos, vão conversar com as pessoas, interajam, comuniquem-se, que é importante a nossa riqueza educacional, tá certo? Vamos lá. Exercício 2. Os hormônios sexuais femininos são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual. São hormônios sexuais femininos, o estrogênio e o glucagon, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, até a próxima aula.